Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Polito e esse é mais um Por Dentro da PSR. Nosso tema hoje, armazenamento de energia, que está no centro do debate do setor elétrico brasileiro atualmente. O Ministério de Minas e Energia realizou recentemente uma consulta pública para discutir as diretrizes para o primeiro leilão de reserva de capacidade para a contratação de baterias. A expectativa do Ministério é realizar esse leilão em abril de 2026. E para explicar um pouquinho, né, o porquê que isso é importante, o que está por vir para frente, a gente trouxe aqui o Jairo Terra e o Celso Dalorto, que participaram de um estudo, desenvolveram um estudo na PSR sobre armazenamento de energia, potencial de sistemas de armazenamento de energia e que condições são necessárias para que eles se desenvolvam no mercado brasileiro. Bom, para aquecer nossos motores aqui, por que a gente de fato precisa de baterias no sistema elétrico brasileiro? Por que a gente precisa de sistemas de armazenamento? Como elas funcionam e que problemas elas podem atacar? Claro, obrigado, Polito. O Brasil sempre teve um grande sistema de armazenamento que eram as hidrelétricas. Então, armazenar água que poderia ser utilizada ao longo do dia ou guardar de uma estação para outra, de um ano muito úmido para um outro ano mais seco. Então, o Brasil sempre teve esse sistema de armazenamento. Mas, ao longo do tempo, com a redução da capacidade com a instalação, né, de novas usinas e a consequente redução da capacidade de armazenamento comparado com a carga que continua crescendo, o Brasil precisou de continuar investindo, né, aumentar essa sistema de armazenamento comparado com a carga. E aí, como não estamos mais construindo usinas hidrelétricas, precisamos de outros sistemas para prover esses serviços, né? Quais são esses serviços? Então, tem o serviço de disponibilidade, o serviço de capacidade mesmo, de potência, de flexibilidade, serviços ancilares e dentre muitos outros que o sistema de armazenamento consegue prover. E as necessidades do sistema mudaram também, né? Então, um sistema que antes ele era principalmente, né, baseado em hidrelétricas e necessitava muito de energia, hoje necessita mais desses serviços que o Celso mencionou, né? Então, a bateria, que é um ativo muito versátil, né? Eu estou falando bateria, mas o armazenamento, de forma geral, que é um ativo muito versátil, que não provê serviço de energia, mas provê todos esses outros serviços, ele acaba se tornando muito importante nesse contexto. E foi bom, Jairo, que você já me deu um gancho aqui para uma segunda pergunta, que nós falamos muito, até por causa do leilão, de baterias, né? Mas, como você bem colocou, os sistemas de armazenamento de energia são muito mais do que isso, né? Há outras tecnologias em jogo. E o que vocês podem explicar um pouquinho para a gente dessas outras tecnologias? Claro, realmente a gente fala nas baterias e também nas usinas reversíveis, mas tem diversos outros tipos e cada vez mais estão sendo analisados, estudadas formas diferentes de armazenar energia. Então, além do eletroquímica, que é a bateria, usinas reversíveis, guarda potencial armazenando em reservatórios ou acima para usar depois. Temos usinas potenciais térmicos também e várias outras tecnologias que estão sendo estudadas. Claro que as mais maduras que a gente fala, tanto é que essas foram as analisadas do nosso estudo com um pouco mais de detalhe, são as baterias e as usinas reversíveis, mas tem uma gama muito grande de tipos, né, de armazenamento, e tamanho, duração, de diversas formas. E até quando a gente fala de bateria química, existem várias tecnologias de bateria química, né? Então, existem as baterias de íon lítio, existem as baterias de chumbo. Então, são vários elementos diferentes que eles combinam e isso trazem diferentes tecnologias com diferentes características, né? E aí a gente vem falando muito de baterias, né? Mas um dado, né, que hoje em dia, em termos de potencial, né, de sistemas instalados, o maior potencial, na verdade, é de reversíveis, né? Que é uma tecnologia já mais antiga, mais madura, que conversa muito com a tecnologia das hidrelétricas hoje em dia, né? Então a gente já tem esse potencial mais bem explorado ao redor do mundo. Nos últimos anos a gente teve esse surgimento das baterias
para grid scale, né, que a gente fala, porque a bateria ela também sempre já foi utilizada nos nossos celulares, nos nossos computadores, mas essa prática de se utilizar baterias químicas em larga escala, em sistemas de potência, né, surgiu também já no começo aqui do século, eu diria, né, e aí a gente vem agora cada ano aumentando a participação dessa tecnologia também nos sistemas, mundo afora, né. Legal. E eu sei que vocês estudaram muito isso. Para elas se tornarem de fato, ganharem escala no mercado brasileiro, né? O que é necessário ali do ponto de vista técnico, econômico, regulatório, né? Do ponto de vista técnico, acho que já está bem maduro. A tecnologia está madura e todas essas tecnologias que a gente está falando, elas têm o potencial de prestar o serviço. Então, quanto a isso, acho que está tranquilo. A gente tem uma parte que ainda está sendo discutido, é a comunicação, ou a conexão desses sistemas no grid, né, na rede, quem vai operar, como vai operar o sistema. Então, tem uma parte que ainda precisa ser discutido, e a grande forma, acho que é do econômico, né, como que paga aquele serviço que está sendo prestado, e para isso precisa ter a mensuração do serviço, a quantificação do serviço, para depois pensar numa forma de remunerar. Então, ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados nesse ponto de vista técnico e econômico. E uma matéria que fica aí no meio, né, entre a técnica e a economia, né, e o econômico, é a regulação, né? O sistema elétrico brasileiro, o setor elétrico brasileiro, ele é extremamente regulado. Então, se você tem um recurso que vai se conectar numa rede que é totalmente interligada, que é centralizadamente operada, esse recurso ele tem que atender requisitos mínimos, né, de confiabilidade, de segurança. E também a gente tem que garantir a viabilidade econômica e financeira desse recurso, né? Até porque o investidor, a pessoa que vai lá e investe para a construção daquilo, espera algum retorno, né? E aí a gente tem dois pontos de vista quando a gente está falando de regulação para essa viabilidade econômica e financeira, né? Uma é, de fato, o custo do ativo, né? O custo desse recurso. Aqui no Brasil, hoje em dia, as baterias elas ainda têm um custo elevado, ou seja, ainda é um desafio, né, trabalhar com o custo das baterias para a provisão desses diversos serviços. Um ponto que sempre foi muito estudado e muito falado é a tributação, o regime tributário das baterias aqui no Brasil, né? Há algum tempo atrás eu diria que esse regime ele era proibitivo. A gente tinha a incidência de diversos impostos sobre as baterias, o que tornava o custo delas muito elevado, né? Após a promulgação da Lei 15.269, né, a gente teve uma redução dessa carga tributária, né? A gente espera ter uma redução dessa carga tributária, porque a lei é bem recente, então a gente espera, por exemplo, uma redução dos impostos de importação, no PIS, no COFINS, né? No COFINS desse recurso, desses ativos, né? E também a gente tem um outro lado, que é o lado da remuneração, das receitas que esse ativo vai receber no sistema, né? E aí aqui, como a gente está falando de um ativo, né, de um recurso que ele é muito versátil, ele provê diversos serviços, a gente precisa de uma regulamentação que garanta a remuneração de diversos desses serviços, né? Como, por exemplo, capacidade, flexibilidade, serviços ancilares, que são todos serviços que ainda não são bem precificados, remunerados aqui no Brasil, e é papel da regulamentação vir com as regras, as diretrizes para a gente desenvolver esses mercados. Legal. E aí, uma vez que vocês já explicaram tudo isso para a gente, colocaram essas condições todas e estudaram bastante esse tema, qual o potencial de fato aí que vocês enxergam que é possível de se desenvolver com as condições adequadas, desses pontos de vista que vocês colocaram, né? De quanto que é possível, vocês estudaram esse potencial? O potencial é muito grande. E muito grande em todos esses serviços que o Jairo comentou. A gente não quer travar um número específico para um ano, porque a gente acha que os recursos têm que ser contratados a partir do momento que o sistema precisa, né? Então precisa ser uma expansão coordenada. Então por isso que a gente não crava um número, mas ele é realmente bem grande. Tanto as usinas, o sistema de armazenamento
centralizados quanto distribuídos, que daí poderiam ter também, se a regulação permitir, ou economicamente permitir, também nas residências ou nos bairros, também pode ter uma utilização no sistema de distribuição, tem um potencial grande, no sistema de transmissão tem um potencial grande, sistemas isolados também, o Brasil é uma extensão muito grande, tem um potencial que já é utilizado, mas ele pode aumentar bastante, então realmente tem espaço. Tem espaço para... E aqui a gente fala muito de uma mudança de paradigma mesmo no planejamento, né? Antes se falava das fontes e dos atributos das fontes. Agora a gente parte da necessidade do sistema e quem pode prover essas necessidades, sem necessariamente você falar da tecnologia X ou Y. Você está olhando do ponto de vista da necessidade e do serviço que cada um pode prover. Bom ponto isso, Jair. E fazendo um pouquinho do spoiler para vocês, esse estudo que a gente tem mencionado vai estar disponível, vocês conseguem acessar o link, traz mais detalhes de tudo que eles colocaram aqui para a gente, né? E aí agora, falando de leilão, até por ser um leilão novo, né, é uma oportunidade de remuneração desse sistema de armazenamento, né? Como é que ele vai funcionar? É uma pergunta que a gente vê muito, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Como é que ele vai funcionar na prática, né? Como é que se dá esse leilão? Você falou uma palavra muito interessante que é o novo, né? Então, o leilão é uma coisa nova, tá? A bateria, apesar dela, a bateria e os sistemas de armazenamento, apesar deles serem já bem consolidados como tecnologia em outros países, a gente está no início da adoção deles aqui no Brasil, né? Nós não temos esses mercados como mercado de flexibilidade, mercados de serviços auxiliares, bem desenvolvidos aqui no Brasil. Então a ideia é você emular, né, o pacote que a bateria entrega de serviços, né, através da disponibilidade das baterias, né? Então esse leilão ele pretende contratar a disponibilidade das baterias durante um certo número de horas no dia, tá? Considerando carregamento, descarregamento, durante tantas vezes no ano, durante tantos anos, tá? Então, basicamente, é essa a ideia por trás do leilão. O que ele oferece em troca dessa disponibilidade? Uma receita fixa, né? E aí o ativo ele vai ser completamente controlado pelo operador nacional do sistema, considerando essas restrições de uso, né? E ele vai poder prover todos esses serviços a desejo do operador. E é um ponto importante desse começo, realmente, que tiram algumas incertezas que a gente comentou, né? Então, tem a receita garantida, que já é uma coisa muito boa para o vencedor, e também, enquanto o Brasil ainda não faz essa separação do serviço que a gente acha tão importante, até para incentivar os recursos que conseguem prover esses serviços de realmente se tornarem aptos ou se oferecerem para o sistema como um todo. Então esse é um ponto inicial muito bom, mas não podemos esquecer do resto, né? Precisa realmente desenvolver toda a regulação que o Jairo comentou para que o sistema de armazenamento consigam prover quais forem os serviços que ele queira, né? Que tem uma gama muito grande de serviços que eles podem prover. Legal. E aí, até pegando o gancho nessa sua colocação, Celso, do que tem que ser feito, né? Como é que a gente pode comparar, é sempre difícil comparar, mas só para a gente ter uma ideia, né, com outros países, em que estágio está o Brasil em relação a alguns países, em relação ao sistema de armazenamento de energia, né? Aí tem alguns países que estão mais avançados, outros menos, mas também depende muito da característica de cada país. Esse é um ponto importante. O Brasil, como a gente já comentou, tinha as usinas hidrelétricas que proviam muitos desses serviços. Provém até hoje, mas está cada vez proporcionalmente oferecendo menos, mas continua uma importância muito grande. E os outros países, alguns países não tinham. A Austrália, por exemplo, não tinha, e dado a troca da matriz, que está saindo das usinas térmicas para as usinas solares e eólicas renováveis de maneira geral, precisou desses serviços. E aí eles optaram por sistemas de baterias e etc. Então, cada país tem a sua característica. Perfeito. E essas características, elas pautaram até todo o desenvolvimento desses outros mercados, né? Então, quando você fala de Estados Unidos, de Austrália mesmo, né? Já existem esses mercados
que remuneram esses diversos serviços, né? Então, a adoção das baterias lá já se deu de forma mais natural, eu diria, né? Bem naquela linha de que você tem os mercados para cada serviço e, na verdade, não importa qual é a fonte que está provendo, né? Importa que você tenha uma tecnologia e ela é viável ou não economicamente para poder prestar todos aqueles serviços. E aí uma palavra bem interessante que a gente sempre fala, né, quando a gente está falando de remuneração desses ativos, é o revenue stacking, né, que é o empilhamento de receitas. Nesses outros países, a gente vê que as baterias, os investidores em baterias, eles conseguem fazer esse empilhamento de receitas, né, e garantir essa remuneração que eles necessitam, tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem um caminho até chegar lá. Tá sendo um ótimo começo, né, o leilão, que ele reduz esses riscos, como o Celso mencionou, né, e já garante uma viabilidade econômica para o início da adoção da tecnologia em massa aqui no Brasil. Mas as baterias, elas têm diversas aplicações, né? Elas podem ser aplicadas desde a rede de distribuição, né, seja como um ativo da rede mesmo de distribuição para controle da rede, ou seja, suportando o consumidor, né? E aí ele vai conseguir receitas características do contexto onde ele está, ou até na rede de transmissão, como um ativo de transmissão, ou até como esse ativo mais flexível, que eu diria, né? Que tem um pouco mais essa cara de gerador, que faz parte do mercado de energia, que ele arbitra nos preços de energia ao longo do dia. Então, eu acredito que, assim, existem diversas alternativas para a gente seguir. A gente está começando aí por essa receita fixa no leilão por disponibilidade. É interessante que o Jorge falou do empilhamento de receitas, né? Mas o que está sendo feito agora é o empilhamento de serviços, né? Só não está separando certinho, mas essa é uma forma também de fazê-lo. Então, você pode viabilizar, como eu comentei, precisa da classificação, separação e a quantificação de cada serviço, e com tudo isso montado, dá para fazer o empilhamento também desses serviços para a remuneração total do sistema de armazenamento. Bacana. E aí, aproveitando que eu estou com dois grandes especialistas da PSR aqui, o que vocês podem comentar também do que vocês têm estudado, o que está na mesa de vocês ali em relação a LRCAP, em relação a leilões, né? Vocês têm um histórico aí de estudo de leilões muito, muito grande, né? E também do próprio tema de armazenamento, o que vocês têm estudado também em outras frentes. Eu diria que esse ano nós fomos muito afortunados, né, com a oportunidade de trabalhar tanto com esse tema, sobre diferentes perspectivas, né? A começar pela perspectiva do próprio leilão, né? A PSR tem uma tradição muito grande em apoiar os agentes que querem participar desses leilões, com análises regulatórias, com análises econômico-financeiras, de inteligência de mercado, de estratégia de mercado. Então, a gente está já trabalhando com esses agentes, esperando por um leilão em abril do ano que vem, né? A gente já participou da consulta pública que foi aberta, né, recentemente pelo Ministério, para entender como que seriam essas regras, né, essas diretrizes para a realização do leilão. A gente ainda não tem a portaria que vem com as regras finais, né, mas a gente tem aí já uma expectativa dessa formatação do leilão e a gente segue trabalhando até abril do ano que vem, né. A gente espera que ocorra de fato esse leilão, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. Paralelamente a isso, né, a gente faz também alguns estudos que têm uma visão mais holística do desenvolvimento da bateria no Brasil, né? Como, por exemplo, quais são os incentivos que poderiam ser adotados para o desenvolvimento dessa tecnologia, benefícios que essa tecnologia pode trazer para o sistema, né? Seja como benefício social, seja como benefício econômico, né? Seja como benefício de flexibilidade e operabilidade do sistema. E muitos desses serviços a gente está agora analisando com mais detalhe, né? Nós já estudamos muito esse tema, então como que poderia funcionar na geração, como poderia funcionar na transmissão. Então dando aquele arcabouço básico ou inicial para avançar no tema. Eu acho que a gente já passou desse ponto, foi missão cumprida, agora a gente passa para detalhar cada um desses. Então, sistemas de reversíveis, então aonde pode instalar, qual a melhor forma de instalação, se tem como fazer isso junto com o sistema de transmissão,
fazer na geração também, como a gente coloca parques híbridos, tanto híbrido de renovável, híbrido mesmo nas usinas hidrelétricas também dá para fazer, a gente está estudando, ou outras formas de armazenamento, então partindo para o químico ou com hidrogênio, então tem uma gama muito grande realmente de estudos, né, e detalhamento que a gente está fazendo e ainda tem algumas ideias para avançar, que o tema, como a gente comentou, é realmente amplo, né? As tecnologias são muito amplas, os tipos de serviços são muito amplos, e aí a melhor forma de encaixar e fazer funcionar aqui no Brasil é que a gente está querendo estudar. Legal, eu acho amplo e muito interessante, né? Parabéns vocês, a gente vai colocar para vocês todos os detalhes do estudo que vocês podem acessar, podem baixar para vocês, e também convidar vocês a continuarem, né, seguindo os nossos canais, que a gente atualiza tudo do que tiver sobre o leilão e também sobre temas relacionados a sistemas de armazenamento de energia. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima.